Sejam todos bem-vindos. Mais uma live da Rota do DP com a nossa série Não é só teoria. Um tema muito especial. Todas as terças-feiras, às 12 horas, nós trazemos temas especiais para a nossa reflexão. E hoje nós vamos falar sobre por que algumas pessoas não conseguem permanecer por muito tempo em um emprego. Isso mesmo. Nós vamos falar sobre pessoas que têm dificuldades de criar raízes ou ter consistência de tempo dentro de uma determinada empresa. E é muito importante quando a gente para refletir sobre isso, porque é uma reflexão que mexe com as nossas estruturas de análise interna. Porque muitas vezes a gente para e a gente só olha os fatores externos, tudo aquilo que promove o meu desejo de não permanecer ou o desejo de alguém não permanecer naquela empresa. Então a gente, ao longo desses anos, de experiência dentro da área de RH, eu vejo muito as frases que, assim, eu já perdi a conta de quantos lugares eu já passei. Eu pedi demissão dentro do período de experiência. Eu fui demitida dentro do período de experiência. Eu começo bem, mas em poucos meses eu já quero sair. Assim, começa tudo bem, mas depois começa a vir um desânimo. Então, assim, existem muitas questões por trás disso. E não é um fator exclusivo que faz com que uma pessoa não consiga criar raízes em uma empresa. Então percebam que quantas pessoas que vivem nesse cenário de transição contínua, de emprego, e essa pessoa está em constante transição, constante troca. Qual é o tempo que ela para fazer uma reflexão sobre as possíveis causas? O que acontece, ao longo dessa carreira que a pessoa não consegue esquentar ali a carteira, como diziam os antigos. Para os mais novos, isso eles nem sabem o que significa esquentar a carteira. Que normalmente, antigamente a carteira, antigamente, algum tempo atrás aí, recente, a carteira era física, Carteira de trabalho não é digital igual a gente tem hoje. Então tinha uma carteira como se fosse um passaporte e ali todos os contratos que eram exercidos com os empregados, o empregado tinha que levar a carteira de trabalho física e a empresa dava o carimbo, colocava as condições de contrato e então ele tinha ali. E aí, normalmente, num processo de seleção antigo, a pessoa pegava a carteira de trabalho numa entrevista, que levava, quem não levava um currículo, que não tinha uma condição de levar um currículo, levava a carteira de trabalho e, em alguns casos, era até solicitado que levasse a carteira de trabalho. E ali, o recrutador, a pessoa de DP ou de RH, fazia a análise, por onde aquela pessoa já passou, o tempo que ela ficou, e aí, quando tinha assim, um tempo considerado, dentro de uma empresa, a pessoa fala, isso aqui tem uma carteira quente, passou por muitos lugares de muito peso profissional, tem uma experiência, então tem tempo, tem experiência, passou por empresas grandes, então isso tudo é uma carteira quente. Só que hoje, como a carteira passou a ser digital, não que isso tenha uma interferência entre carteira física e digital, hoje as relações contratuais, entre empregado e empregador, ela tem passado por um aspecto de liquidez. São poucos profissionais que entram desejando fazer carreira dentro da empresa, ou por onde passam. Alguns entram com objetivos claros, tudo muito bem desenhado, tudo muito específico, com o objetivo que a pessoa tem na vida,
principalmente a profissional, então essas pessoas elas entram com, olha, eu estou entrando aqui como um trainee, mas eu quero ser sócio da empresa. Por exemplo, empresas de outsourcing e auditoria, que são empresas as multinacionais, as Big Four, são empresas que trazem um pouco desse conceito da carreira, né? Ela traz uma pessoa nova que está ali em processo de formação na área contábil e ela entra como um trainee e ela desenvolve esse trainee para que ele possa um dia, quem sabe, sendo o desejo dele, se transformar num sócio da empresa. Então, nós vemos isso, essa relação entre as empresas de forma muito líquida. A gente vê pessoas que entendem que têm uma capacitação técnica de formação, de especialização elevada, e ela, nessa formação, ela entende que ela tem que ter um lugar que a abrigue, que a receba, porque ela fez de tudo, né, para ter uma formação, ter uma estrutura de conhecimento, ter uma experiência, e em cima dessa formação, ela vai com uma expectativa para um lugar onde ela vai ser empregada. Chegando lá, ela encontra um cenário, né, um pouco desalinhado com a sua expectativa. Então eu tenho alguns pontos para trazer para a gente pensar sob a ótica que eu quero trazer pontos para a gente refletir, porque a ideia aqui é a gente refletir, não é contar história. Porque história por história a gente pode ler em qualquer lugar. A ideia é tirar aquela essência de teoria que a gente se alimenta todos os dias e esse conceito, essa teoria que nos alimenta diariamente, ele deve se reportar a vida com um aspecto prático. Então você tem que sair do aspecto teórico e ir para um ambiente para você exercitar todo o teu conhecimento, toda a tua experiência, toda a tua estratégia, todo o teu desejo, toda a tua meta. Tem que ir na prática. Senão você não sai do lugar. Ou melhor, senão você sai do lugar constantemente, que é o assunto de hoje. Então, eu vou trazer aqui algumas questões para a gente fazer uma reflexão. Primeiro ponto é a alta expectativa versus a baixa tolerância. Ou seja, a gente entra num lugar novo e a gente fala assim, agora vai, né? Uma expectativa muito alta, né? A gente espera que aquilo ali seja um ambiente para a gente inspirador, que a gente possa ter um reconhecimento rápido, que a gente possa ter um clima leve, a gente pode ter liberdade de criar, de fazer uma série de coisas. Só que quando a gente vai ali no dia a dia, a coisa não se desenha da forma com que a expectativa foi criada. Então entra uma frustração em relação ao desejo que a pessoa tem, com o preparo que ela teve para ir para um lugar que seria o lugar ideal. E aí ela tem uma expectativa elevadíssima e, contrapartida, ela tem uma baixa tolerância em entrar num lugar que ela precisa enfrentar a realidade, ok? Que muitas vezes não é clima leve, não é um lugar de liberdade para você criar, não reconhece as pessoas, são realidades que podem acontecer. Então, quando a gente começa a caminhar, né, no mundo corporativo, a gente precisa avaliar esses pontos. A gente precisa avaliar por quê que o aspecto de tolerância nosso é baixo. Por que a gente não consegue enfrentar aqueles primeiros desafios que vêm numa relação corporativa inicial, onde nós estamos nos conhecendo? A empresa está conhecendo o profissional está conhecendo a empresa. Então, quando a gente se depara com isso, a gente normalmente, e a geração que está vindo aí,
é uma geração que tende cada vez mais a não ter paciência nem tolerância em ou para enfrentar ambientes que frustrem a expectativa dela. Ok? Não existe nenhuma empresa perfeita. Existem empresas com culturas. Existem empresas com um ambiente sólido, com a possibilidade de desenvolver você para você ir para qualquer lugar do mundo. E existem empresas que são frágeis. São empresas sem cultura. São empresas que estão num ambiente sem qualquer olhar para o futuro. Porque uma empresa que deseja subsistir, ela olha o tempo todo para o futuro. Ela está no presente, avaliando os resultados que aconteceram, os históricos que aconteceram no passado, mas elas estão projetando, com base em todos esses dados que se tem ao longo do tempo de vida dessa empresa, ela tem um histórico que permite levar ela para um lugar mais alto ou que pode empurrar ela de ladeira abaixo e essa empresa pode fechar. Então, se uma empresa não olha para frente, não tem uma visão do que ela quer se tornar na sociedade, no seu país, para as pessoas, se ela não tem isso, esse ambiente, se você viver num ambiente como esse, você, tendo um sonho, tendo uma meta, você, de fato, não vai se enquadrar. Agora, qual que é o ponto aqui? O problema está na empresa ou o problema está na pessoa? Todas as empresas por onde a pessoa que não para em lugar algum, todas as empresas não prestam? Então, é uma reflexão individual. E, mais uma vez, em todas as minhas lives, eu não faço nenhum julgamento, nenhum juízo de valor sobre aspecto algum relacionado ao indivíduo. As minhas análises são todas baseadas em fatos situacionais que acontecem no mundo corporativo que eu vivo há mais de 20 anos. Ok? Então, percebam que um dos pontos mais complexos, que é o primeiro que a gente está falando aqui, é a alta expectativa e a baixa tolerância. Gente que precisa entrar no lugar com uma expectativa alta e chegar lá, se deparar com uma realidade diferente e enfrentar. Não é inserir a baixa tolerância como um fator de defesa e fazer com que você saia, que você pule do barco imediatamente. Existem, lógico, algumas questões de princípios que não nos permitem dar prosseguimento numa empresa se ela fere alguns valores. Cada um tem os seus valores pré-definidos, aqueles que já têm isso muito bem mapeado na sua cabeça. E se ele entra num lugar que fere um valor dele, ele sai fora. Nesse sentido, temos total apoio, porque um valor é um valor. Se eu defino que a ética é um valor meu alto, e eu entro num lugar onde o ambiente, as pessoas, estão na contramão do que é ético, aí eu estou entrando num lugar que fere o meu valor. Então, eu não posso. Se eu gosto de viver com verdade, eu não posso entrar num lugar onde eu tenho que todo dia mentir. Vai ferir um valor meu. Então, a gente pode fazer algumas avaliações em relação a valores, e se esse ambiente fere um valor,
você entende que esse valor é muito valioso, né? Porque esse é um valor, é valioso, é muito valioso a ponto de você não tolerar isso, você não deve ficar num lugar desse. Não é saudável para você, porque você vai estar ferindo algo seu, né? Então, eu preciso fazer essa introdução para vocês entenderem que fazer mudanças de empregos constantemente é algo que vai, de alguma forma, prejudicar você ou prejudicar o indivíduo que faz isso. À medida que você ou que a pessoa faz essa transição de emprego com uma velocidade muito elevada, né? Alex, o que seria uma velocidade elevada? Fiquei um ano, saí. Não sei. Porque o mercado está cada vez mais crítico. E aí tem gente que fica 3, 4 meses e sai, outros ficam 6 meses e sai, outros ficam um ano e saem. Alex, eu tenho que ficar a vida toda numa empresa? Não é disso que a gente está falando. Você precisa sair. Se o teu projeto de vida não está dentro dessa empresa para te levar para a vida toda ali, você precisa sair. Você precisa ser empurrado para outro lugar, do penhasco abaixo, para você poder voar. E eu tive uma experiência no início da minha carreira. Eu entrei numa empresa em 96 e em 2005 eu saí de férias. Quando eu retornei de férias, a empresa os diretores, são meus amigos até hoje, eles me chamaram e falaram: Alex, nós percebemos que a empresa não tem mais espaço para você. Que você precisa ir para um lugar que possa te abrigar, que possa fazer com que você voe mais alto. A gente não consegue proporcionar esse voo para você aqui. E aquilo me chocou muito, porque eu tinha 8 anos na empresa e esses 8 anos a gente vai ganhando aquele apego, né, à empresa, às pessoas, a questão da estabilidade que a gente gosta, né? E aquilo me chocou, porque eu não estava esperando em retornar de férias e ser demitido. E o fato que depois dessa demissão eu decidi fazer uma outra coisa com um negócio, com um irmão, e com um mês com 3 meses depois que eu saí dessa empresa, eu recebi um contato com uma oportunidade de emprego, e eu achei que eu era uma pessoa que conhecia bastante do mundo que eu vivia, até eu recebi essa proposta. Essa proposta ela estava com um nível abaixo do que eu era coordenador, e eles me ofereceram uma oportunidade de analista. E eu olhei para a empresa, olhei para a oportunidade, olhei para o desafio e falei: tá bom. Aí o negócio que eu tinha aberto com meu irmão, eu larguei na mão dele, deixei tudo com ele lá para ele conduzir o negócio, e eu fui então para o novo desafio. Quando eu entrei nesse novo desafio, eu me desenvolvi, eu abri a minha visão de uma forma assim, considerável, uma coisa absurda. Eu caí num lugar onde a empresa era muito presa a processos. Por isso que hoje eu olho e eu não abro mão de processos. Por isso que eu decidi criar um curso, um treinamento de especialista em mapeamento de processos para RH e DP. Por quê? Porque depois que eu entendi que empresas sem processo, departamentos sem processo, é um ambiente altamente nocivo, estressante, que pouco produz na nossa saúde emocional, eu então decidi inserir processos na minha vida. E eu digo para vocês, se você inserir processos na sua vida, você vai mudar de patamar em qualquer lugar que você estiver.
qualquer lugar. Então, eu estou contando essa história porque quando eu estava num ambiente confortável de muito tempo, eu precisava sair. Eu não tinha visto isso. Mas a vida me jogou na rua, me jogou do penhasco e eu tive então que avaliar um novo cenário, uma nova história. Então é importante que a gente, quando a gente deseja crescer, a gente precisa identificar se o ambiente, se ele é pra gente, se ele oferece pra gente, de fato, o que a gente tem como objetivo para a nossa vida. Ah, Alex, esse ambiente não me oferece isso. Se ele não te oferece, você pode usá-lo para você se preparar. Você vai, continua sendo empregado, tendo a sua renda, mas se preparando para ir para um outro lugar. Seja ele o que você tiver como objetivo para o seu negócio, para a sua carreira. Então, eu saí, a minha vida mudou completamente. Meus olhos se abriram, vi coisas, que aprendi coisas. Fui parar numa empresa depois, em decorrência desse contrato. A empresa que eu estava foi comprada por uma empresa grande, e aí eu virei gerente nessa empresa grande e as coisas aconteceram. Então, não necessariamente a gente tenha que morrer numa empresa. Se lá tiver toda uma história para você construir, se desenvolver e ter o futuro que você escolheu para você, fique lá. Se lá não te propõe nada disso, aí você precisa reavaliar e tomar as medidas para que você possa avançar. Então, cuidado com a sua alta expectativa e a sua baixa tolerância. Você, em alguns momentos, vai precisar segurar a tua expectativa, tolerar um pouco mais e avaliar se aquilo ali é algo comum, né? O mercado é assim, funciona assim, e eu posso contribuir para que aquele lugar seja um lugar de reconhecimento, um lugar com um clima mais leve, um lugar que a gente possa construir projetos. Então, esse tipo de avaliação deve ser feito sempre. E aí eu queria trazer, para cada ponto que eu falar aqui, eu quero trazer riscos e soluções. Então, quando a gente fala de alta expectativa e de baixa tolerância, a gente pode falar no risco: frustrações constantes, sensação de estar sempre no lugar errado, instabilidade emocional e financeira. Por quê? Você está circulando constantemente nas empresas, você fica desempregado, entre uma troca e a outra você fica desempregado, você tem uma estabilidade, as suas emoções vão fazer você pensar sobre o cenário que você está vivendo, o que está acontecendo, por que isso acontece toda hora contigo, e as suas emoções vão ficando abaladas, e as suas finanças consequentemente. Então tem esse risco. Solução, tá? Trabalhar com realismo, trabalhe com a realidade, tá? Do cenário, do que você tem para entregar, da empresa onde você escolheu estar. Alinhe a expectativa com a realidade do mercado, desenvolva tolerância à frustração. Tá? Frustração é algo que todo ser humano tem. Nós buscamos o tempo todo não enfrentar uma frustração, afinal, frustração, o nome já diz, né? É frustrante e a gente não quer passar por isso. Mas a gente precisa desenvolver tolerância a isso, porque é impossível nós passarmos por essa vida e não sermos frustrados por alguém ou por alguma coisa. Nem todo desconforto significa que o lugar não serve para você. Ok? Nem todo desconforto quer dizer que aquele lugar não serve para você. Às vezes esse desconforto está apenas desenvolvendo uma competência que você não tem. Às vezes esse desconforto está apenas mexendo um pouco, desenvolvendo aspectos que você nunca parou para olhar, nunca parou para pensar e nunca enfrentou. Então, fique atento a isso. Outra coisa, tá? Então a gente falou de alta expectativa e baixa tolerância. Agora a gente tem a falta de propósito claro e autoconhecimento. Aí a pergunta é: você sabe o que realmente está buscando em um trabalho? Ou está apenas tentando mais uma vez? Eu falei em uma das minhas lives que a falta de clareza é um dos problemas mais crônicos
que a gente tem na vida. E isso não tem nada a ver só... Olha, o aspecto aqui não é só profissional. A gente está falando de falta de clareza na vida, ok? A falta de clareza na vida. Por quê? Porque quando a gente não sabe que tipo de empresa, ou a gente não tem muito claro, né? Que tipo de empresa eu quero trabalhar, que tipo de profissional eu quero ser, com que tipo de pessoas eu quero me relacionar, qual é o tipo de carro que eu desejo comprar, o lugar que eu quero, que tipo de lugar que eu quero morar, se o tipo de lugar é casa, se é apartamento, que tipo de viagem eu quero fazer, quais são os lugares que eu gostaria de aprender, de conhecer. A gente não tem clareza em nada da vida. Então, quando a gente entra, né, nesse campo, sem propósitos, aquilo ali passa a ser um lugar onde eu deposito todas as minhas fichas e aquele lugar tem que me tirar do meu mundo paralelo e me levar para a Lua, me levar para o paraíso, para o oásis. Então eu tenho uma vida e eu deposito todas as minhas fichas naquele lugar, sendo que aquele lugar é apenas uma parte da minha vida. A empresa onde eu trabalho, a empresa onde eu presto serviço, ela não é a parte principal da minha vida. A parte principal da minha vida sou eu. Eu preciso ter o domínio, o controle da parte principal da minha vida, que sou eu. Eu preciso ter claramente objetivos traçados para a minha vida, claramente escolher quais são as pessoas com as quais eu quero me relacionar, que tipo de gente é gente para estar próximo da minha família e que tipo de gente não deve chegar próximo da minha família. Eu preciso ter, claro, objetivos, eu preciso ter clareza para quando eu iniciar as minhas relações, eu já inicie as relações com a regra clara, com os limites definidos. E eu posso até criar vínculos fortes, mas os limites estarão claros nas nossas relações. Então, uma empresa ela não pode ser só uma empresa. Ela não pode ser só aquela que paga o meu salário, que paga a minha nota fiscal quando prestador de serviço. E é só isso. Não, uma empresa, ela não tem ela não deveria ter o papel de supridor das suas alegrias, dos seus sonhos, das suas metas pessoais. A empresa, ela não tem esse papel. Quem te emprega não tem o papel de te fazer feliz. Como assim, Alex? Eu vou ficar num ambiente triste, com clima pesado? Não é isso. As relações de clima, profissionais de RH tratam isso. Entende? Se você é de DP ou de RH, e você está num ambiente onde o clima está ruim, qual é o seu papel? Ir embora? Mas você não é de RH? Você não deveria ser um agente de mudança dentro das organizações? Então por que quando você enfrenta um desafio você vai embora? Qual que é o aspecto que coloca você numa direção de sair da frente do problema, virar as costas para o problema e buscar um outro lugar que possa ser diferente? Porque lá onde você vai ser exatamente igual. Por quê? Porque a sua motivação, as suas expectativas foi colocada na empresa. É mais ou menos assim, eu preciso casar para eu ser feliz. Não, se você não for feliz sozinho ou sozinha, no casamento você não vai ser. Sabe por quê? Porque no casamento você vai encontrar uma outra pessoa também querendo ser feliz. E ela tem a obrigação de te fazer feliz e você tem a obrigação de fazê-la feliz. Se isso estiver alinhado, beleza. Mas se todo mundo quiser ser feliz, cada um na sua individualidade, acabou. Então a felicidade não está no casamento, a felicidade não está no emprego, a felicidade não está no carro,
A felicidade não está no apartamento, não está numa viagem dos sonhos, a felicidade não está nisso. Porque isso tudo, quando a gente fala de colocar a nossa expectativa ou a nossa felicidade em algo que é físico, que é palpável, e a gente não tem isso resolvido dentro de nós, quando isso acaba, a nossa felicidade acaba junto. Então, quando a gente percebe que eu preciso estar feliz dentro de uma empresa, ou preciso estar feliz dentro no meu mundo corporativo, seja eu como um prestador, como um MEI, como um CLT, se eu vejo que a minha expectativa está em entrar numa dessas empresas e ficar lá para ser feliz, se essa empresa falir, a minha felicidade fale junto. Então a gente precisa estar resolvido, né? As nossas emoções, os nossos objetivos, a nossa realidade de vida precisa estar muito bem resolvido para que a gente saia desse mundo fantasioso de depositar nas empresas situações que possam me gerar a alegria, felicidade, prazer, motivação, sendo que eu internamente não estou com isso resolvido. Ok? Então, isso é importante para a gente. Então, vamos falar aqui de falta de propósito claro e autoconhecimento, os riscos. Repetição de ciclo, sensação de vazio, dificuldade de criar uma trajetória profissional consistente. Então, se eu não tenho propósito claro e nem autoconhecimento, eu vou repetir o ciclo. Como que isso acontece? Eu fui para uma empresa com essa expectativa, porque eu não tenho autoconhecimento, eu não tenho propósitos claros, então eu fui para outra empresa com o que eu tinha antes, que não é autoconhecimento nem propósito claro. Vou chegar lá, o que vou encontrar? A mesma coisa que eu encontrei na outra empresa. Por quê? O problema não está lá no ambiente, está em nós que escolhemos o ambiente. Entende? E aí quando você fala, não, agora eu preciso me conhecer, preciso saber de que tipo de ambiente que eu quero estar, qual é o meu propósito lá nessa empresa. Aí sim, você vai chegar lá e você vai fazer uma avaliação com algo que você já tem como pré-definição de ambiente que você deseja escolher, que você quer estar. Ok? Soluções. Faça pausas conscientes. Busque autoconhecimento. Reflita. O que você espera do seu trabalho? Que tipo de cultura combina com você e quais são os valores inegociáveis? Olha, eu já até adiantei isso aqui. Quais são os valores inegociáveis? Quando você vai para um lugar, você já tem que saber se esse lugar possui os valores que você não negocia. Se lá tem qual é a cultura da empresa. Se ela está alinhada com as suas expectativas. O que você espera desse lugar? Porque quando a gente vai para um emprego, a gente não vai simplesmente para prestar serviço puramente. A empresa, ela espera que a gente entregue algo. Não espera? Que a gente vá lá, preste serviço, que a gente faça o nosso trabalho bem feito, que a gente entregue competência, com excelência, que a gente entregue mesmo. E a gente está exigindo o que da empresa? Só que ela, no final do mês, paga o nosso salário? É isso que a gente escolhe da empresa? Que a gente trabalha, que a gente presta serviço? Perceba que isso é um assunto muito mais... tem muito mais consistência por trás disso, porque a gente só espera como contrapartida o salário, mas a empresa espera de nós muitas coisas, muitas coisas. Outra coisa, ambiente tóxico ou desorganizado. Isso sim existe, tá? A gente não vai abrir mão disso, não, porque a gente está falando de aspectos nossos internos, mas a gente também vai falar do ambiente, né? Então, nem tudo é sobre você. Existem empresas com lideranças despreparadas, cultura tóxica, processos confusos, falta de comunicação clara e ausência de planos de crescimento. Tá? Isso aí pode minar qualquer tipo de empregado,
de colaborador, de pessoa. São lugares que são despreparados para empregar. As empresas devem ter excelência, uma empresa nova, como é que faz? Gente, tudo tem o seu período de maturidade. É muito comum que uma empresa possa, numa construção de uma cultura, passar por momentos que a gente chama de transição de gestão. São empresas que eram pequenas, são empresas que cresceram de uma hora para outra, então elas estão ali naquele aspecto meio que desorganizado, sabe? E elas precisam de alguma coisa. Elas precisam de um tempo para organizar isso tudo, essa novidade, esse crescimento. Mas ela precisa buscar ser uma empresa com uma cultura forte, com uma visão de oferecer carreira, crescimento, de desenvolver pessoas, capacitar lideranças, tudo isso. Entende? Agora, se você está indo para uma empresa no escuro, não conhece nada dessa empresa, não pesquisou nada sobre ela, simplesmente recebeu uma oferta, essa empresa aqui está te oferecendo um salário de X, tem esse benefício, sua função é essa, vai. Aí a pessoa fecha o olho e vai. Então, quando fecha o olho e vai, essa empresa pode ou não ter feito uma análise sobre você, por onde você passou. O mundo de RH é um mundo muito pequeno, todo mundo se conhece, no Brasil todo, as comunidades, os grupos no LinkedIn, enfim, todos esses cenários, eventos, os grandes eventos de RH do Brasil, as pessoas frequentam, se conhecem, criam vínculos. Então as pessoas vão conhecendo umas às outras e a gente acaba sendo conhecido por alguém. E quando a gente não é um profissional que entrega, que oferece, sabe, o que deve oferecer, essa pessoa nem chama a gente. Ela olha o nosso currículo, faz contato com 3 pessoas e fala, não vai porque esse é um problemático. Então, às vezes, as pessoas ficam nessa batida de mudança de empregos constantes, mas a empresa, se ela faz uma análise prévia, também ela nem contrata a pessoa. Então você vê que a pessoa às vezes contrata por necessidade, não por estratégia. Ela não contrata com um olhar de que perfil de pessoa eu quero dentro da minha empresa, ela contrata quem tem o conhecimento daquilo que ela está precisando no momento, que quer apagar um incêndio. Então você precisa também avaliar para onde você está indo, escolher onde você quer estar, para não ficar nesse jogo, esse desenquadramento entre o que a empresa está te oferecendo e o que você está precisando no momento, com o que uma empresa de fato quer de alguém, com o que você de fato quer para a sua vida. São coisas muito distintas e bem distantes, ok? Então vamos lá, vamos falar aqui então sobre ambiente tóxico ou desorganizado, vamos falar agora sobre o risco e solução. Desmotivação, adoecimento emocional, queda de produtividade e autoestima profissional. Você vai para um ambiente desorganizado, sua motivação vai lá para baixo. Por quê? Você pretende fazer algo com excelência, entregar processos, cumprir prazos, mas a empresa, as áreas que desencadeiam ali na tua atividade, não entrega. Ela não entrega. Ou ela entrega fora do prazo, ou ela entrega de qualquer jeito, e isso gera uma bagunça no seu RH, no seu DP, no seu departamento. Então a gente vai olhando e a pessoa começa a querer mudar o outro lado sem condições ou sem alguém para dar esse amparo para essas mudanças acontecerem nas outras áreas. E lógico, você como agente de mudança precisa propor mudança. E aí você tem que escolher os caminhos corretos e as ferramentas corretas para fazer isso chegar lá. Não é simplesmente a bagunça lá, é com ele lá e eu sou aqui, eu estou aqui. Não, está impactando no seu trabalho. Então você precisa fazer essa organização da sua área chegar na área do outro. Isso faz com que você mude cenários, mude empresas
E é possível que você entre num lugar desorganizado, bagunçado, é possível que você consiga organizar, fazer com que as coisas fluam, ok? Solução: aprenda a identificar sinais de ambientes nocivos logo nos primeiros meses. Converse com outros colaboradores, observe o comportamento da liderança e, se necessário, planeje sua saída com estratégia, não com impulsividade. Então, o que você pode fazer? Ah, Alex, eu entrei numa empresa e identifiquei isso. Não quer dizer que você não possa mudar de empresa com pouco tempo dentro daquela empresa. Lembra que nós falamos sobre a questão de você estar num lugar que fere valores seus? Então, você entrou num lugar que fere valores. Você vai esperar o quê? Quantos valores seus serem feridos? Agora você tem como, numa entrevista, você tem como perguntar para a recrutadora o que você vai fazer lá, quem era a pessoa que estava na função lá, por que ela saiu da empresa, como é a relação da empresa com os seus empregados, qual é a cultura da empresa para autoconhecimento, para promoção, plano de carreira, para que você possa crescer. Você pode fazer perguntas para o recrutador. O que a empresa tem como projeto de plano de carreira, de quanto tempo você vai receber uma promoção, se você alcançar os objetivos. Como é que é o ambiente da empresa, se teve pesquisa, qual é o índice de satisfação dos empregados. Você tem como pesquisar também a empresa. Mas você não pode entrar numa empresa no escuro. Entende? Então, se você viu que feriu, aí você tem que sair, né? É uma opção que não é negociável. Então, mas avalie se todos os cenários foram, de fato, convergentes para a decisão, para que você faça isso de forma organizada, não com a impulsividade. Porque às vezes a gente se depara com um fato isolado e pela impulsividade a gente, não quero isso aqui não, quero ir embora. E aí você fica 1 mês e meio numa empresa e vai embora. Então, isso é muito ruim, ok? A solução: identificar sinais de ambiente. Já falei para vocês. Vou repetir. Identificar ambientes nocivos logo nos primeiros meses. Conversar com outros colaboradores para sentir qual é o clima ali, se aquela percepção que você teve, se é mesmo o que acontece ali, que é a essência da empresa, se é aquilo ali mesmo. E você pode perguntar para as pessoas e não, na minha área não é assim, não, a empresa é boa, não, isso aí foi um fato isolado e tal. E você já dá aquela avaliada, ok? Outra coisa para a gente pensar: falta de estrutura interna nossa, tá? Que é o nosso emocional e comportamental, né? Alguns profissionais até se encaixam bem tecnicamente nas empresas, mas eles sofrem com questões internas, situações que abalam as emoções. A pessoa tem baixa resiliência, tem dificuldade com a hierarquia, com o chefe, enfim, são insegurança, síndrome do impostor, que eu inclusive pretendo fazer uma live só sobre a síndrome do impostor. Talvez isso seja novo para você, ou se você conhece, você já tem ideia do que de fato isso provoca, né? E o medo do sucesso, que às vezes a gente boicota, né? A gente se auto-boicota, com medo de a gente alcançar sucesso e ter que deixar alguém para trás. Pois é, sucesso faz isso. Se você quer ter sucesso, você vai ter que aprender a deixar pessoas para trás. E o que a gente tem de riscos aqui para a gente falar sobre a falta de estrutura interna, né? Aquela questão, falta de estrutura emocional, a parte do comportamento. Sabotagem de oportunidades promissoras. Então a gente sabe que tem um lugar que vai levar a gente para frente, a gente sabota isso. Dificuldade de se firmar em projetos de médio e longo prazo. Porque a gente se sabota, a gente quer imediatismo. Mas a gente sabe que aquilo aí pode levar a gente para algum lugar e vai mexer com a gente, vai levar a gente para o sucesso, mas
Se a gente tiver sucesso, a gente vai ter que deixar alguém estar preso a gente que não está acompanhando o mesmo ritmo. Isso tem relação com vários níveis de pessoas e parentescos. Eu não falo somente de uma relação que poderia ser mais próxima de casal, mas de muitas outras conexões de relações. Se a gente fizer sucesso, se a gente ficar rico, a gente vai ter que deixar essas pessoas para trás e muitas pessoas não estão preparadas para deixar pessoas para trás. Solução: fazer uma terapia, participar de mentoria para te dar clareza, para você entender as suas fragilidades, para ver os pontos que você tem ali de fatores que você precisa melhorar, que você precisa trabalhar para que você possa olhar o ambiente, olhar os desafios e não tomar medidas por impulsividade, ok? Ler sobre inteligência emocional, né? Então, se o problema for dentro, a transformação precisa começar. Você precisa fazer alguma coisa para que você vá para um ambiente ou para um comportamento diferente que possa te levar para um lugar que você deseja de fato, lá no seu íntimo, no seu interior. Outra coisa, não saber construir relações e conexões reais. Muita gente troca de empresa como troca de roupa porque nunca criou vínculos reais com colegas, líderes ou projetos. Trabalha no automático, se isola e não busca se integrar. Pessoas que têm dificuldades relacionais. Não sabe construir relações. E normalmente essa pessoa ela vai ser difícil de se relacionar com uma pessoa para criar uma relação, um relacionamento amoroso. Ela vai ter problema de se relacionar com pais, com irmãos, com parentes, com colegas. E ela então precisa de acompanhamento terapêutico, acompanhamento para trazer, né, à tona quais são ou quais foram os fatos que criaram essas feridas nela, para que ela possa construir ambientes, se relacionar, criar vínculos e definir ali projetos que ela possa ficar, que ela possa ali, se estender por mais tempo. Qual que é o risco disso? Falta de sentimento de pertencimento, superficialidade nas experiências e sensações de estar sempre de passagem. Imagina, você entrar no lugar já com a sensação que você está ali de passagem porque você não quer criar vínculos. Porque às vezes as feridas que a gente sofre ao longo da vida fazem com que a gente crie barreiras para a gente não sofrer de novo. Os mecanismos de defesa que a gente cria promovem isso. Então, avalie sobre esse aspecto. Solução: construa relacionamentos. Peça feedback, participe de projetos coletivos. Conexão fortalece raízes. Você precisa aprender que nas relações a gente aprende tudo sobre a vida. As nossas, eu diria, conquistas, elas estão vinculadas aos nossos relacionamentos. Os resultados que nós temos na vida financeira é fruto dos nossos relacionamentos. Então, se o nosso financeiro está baixo, os nossos relacionamentos estão ruins. As nossas emoções estão presas a uma dependência emocional de outras pessoas. E aí a gente precisa refletir aqui algumas questões, né? Então você tem clareza do que você quer ou apenas foge do que não gosta. Sua saída dos empregos costuma acontecer nos impulsos ou após um plano de ação. Você entra no lugar esperando ser salvo ou está disposto a construir junto. Lembra que eu falei? Às vezes você deposita tudo lá esperando ser salvo. É lá que eu preciso, que eu vou ser salvo, ter o salário, ter a vida dos sonhos. É lá. Já considerou que talvez você ainda não tenha encontrado o ambiente ideal, mas também ainda não se preparou o suficiente para conhecê-lo? Nossa, isso aqui é muito forte. Você não encontrou o ambiente ideal porque você não se preparou o suficiente para conhecê-lo, para reconhecê-lo. Então, o ambiente ideal está ali, em algum lugar, mas você não está preparado para reconhecer esse ambiente.
E eu quero deixar aqui umas dicas para você avaliar se teu ciclo está, lógico, se está nessa vibe de repetição. Mantenha um diário profissional, registre todos os aprendizados que você tiver, dores, conquistas. Isso ajuda a te identificar padrões, tá? Porque se você repete o mesmo padrão, tem alguma coisa vinculada a esse padrão que está te levando, inclusive, a só encontrar empresas com o padrão que você atrai. Trabalhe sua inteligência emocional, resiliência, empatia, autorresponsabilidade, são habilidades fundamentais. Evite impulsividade, tá? Nem todo incômodo justifica uma saída, Às vezes é só uma fase, então você precisa avaliar, não sair naquela, não, me incomodou, sai logo. Não, calma. Cuidado com a impulsividade. Peça ajuda. Mentoria, RH, colegas confiáveis, não enfrente tudo sozinho. Aqui na Rota do DP a gente tem uma mentoria de alta performance que a gente ajuda os profissionais a identificarem seus padrões, os seus momentos, sua história de vida e identificar por que você não foi mais longe, por que você não conseguiu alcançar um desejo, o que está te prendendo, como que você pode evoluir para a sua vida como um todo, não somente sua vida profissional. E cuide da sua reputação, tá? Muitas trocas em pouco tempo geram ruídos no mercado. Transparência é fundamental. Então, essas situações são vividas, tá, gente? Que eu falei aqui, tudo isso que eu falei aqui são vividas por muitas profissionais. É uma realidade que está posta, tá? As pessoas não conseguem se firmar no mercado. Então, assim, se isso não se isso é o seu caso, você não deve se culpar, mas ao mesmo tempo não deve se esconder, tá? Atrás de desculpas que possam te levar a tomar repetidas decisões de fazer mudanças de emprego, ok? Então você tem que olhar para trás, ver tudo ali que está precisando ser melhorado, criar a resistência de enfrentar esses fatos que acontecem ali constantemente na sua vida, buscar ajuda ali, terapia, mentoria, tudo que for necessário para você não ficar nesse ambiente de circulação entre uma empresa e outra, porque uma hora a roda para de rodar e você não consegue mais lugar algum para que você possa ser recolocado. Bom? Então é isso, nossa mensagem para você nesse dia é cuidado com essa rotatividade nas empresas. Esteja atento a tudo isso que a gente já falou e lembre-se, não é só teoria. Pegue tudo isso que a gente colocou aqui e leve para a sua vida em prática. Certamente você vai encontrar um lugar melhor para você, um lugar que você esteja pronto, um lugar que esteja preparado para te receber e esse casamento vai dar certo. Se você conhece alguém que vive isso, caminhe essa live, compartilhe com pessoas do seu mundo relacional para que eles possam também reavaliar o cenário com que eles estão vivendo, as decisões que eles estão tomando, para saber se eles estão tomando a decisão correta, onde está o problema, se é no ambiente, se é interno, e se as expectativas deles estão altas, se a tolerância está baixa, se ele está no ambiente desorganizado, enfim, todas essas questões que nós trouxemos. Então a gente fica por aqui e a gente se vê na próxima terça-feira, às 12 horas, se Deus quiser. Lembrando que não é só teoria.